Boa tarde a todos, boa tarde nossos ilustres amigos, doutor Francisco Egito e doutor Sérgio Craveiro. É uma enorme satisfação tê-los aqui conosco, né? Alegria, sim, imensurável, ainda mais assim, terminando o ano, né? Fechando o ano com chave de ouro. Muito agradecida pela possibilidade de vocês estarem aqui conosco, de colocarem um tempinho aí na agenda que é sobrecarregada aqui para nesse momento desfrutar dos conhecimentos, para nós desfrutarmos do conhecimento de vocês nessa live. Nós vamos hoje ser agraciados, os nossos queridos amigos vão falar os novos desafios vão abordar os novos desafios dos condomínios. Então, palpitantes esse ano, aliás, foi um ano sui generis, inclusive, e eles são pessoas que atuam bastante no meio nessa área. Então, o doutor Francisco Egito, vou falar um breve currículo, que eles foram generosos conosco, né? Senão nós vamos ficar a live inteira falando do currículo deles. Então, breve currículo. Doutor Francisco Egito, advogado especialista em direito imobiliário, contador e administrador. Doutor Sérgio Craveiro, presidente da Confederação Nacional dos Síndicos, CONASE, muito conhecido, por sinal, em São Paulo, formado em administração de empresas, pós-graduado em MBA, gerenciamento de projetos, planejamento empresarial em ARIS, não sei se eu falei bem, School University, Chicago e Yale. Então, novos amigos, muito obrigada mais uma vez, é uma honra tê-los aqui comigo. Os novos desafios dos condomínios, realmente, é um tema palpitante para a gente encerrar o ano, e vocês escolheram até muito bem esse tema. Vou dizer que aqui no Rio de Janeiro, o Sérgio Craveiro está em São Paulo, eu e o Egito estamos aqui no Rio de Janeiro, capital, especificamente o Egito em Niterói, mas é Rio de Janeiro, e aqui, pelo menos no Rio, Sérgio, tudo aconteceu, né? Pelo menos eu tive exemplos aqui na minha área que eu trabalho, de que o condômino disse que a área dele não poderia ser fechada, porque ele paga. Tive também experiência de condômino que não queria pagar o condomínio, a cota de condomínio cheia, porque ele estava sendo cerceado de usar as áreas, a academia, e por aí vai. Então, ou seja, tive inadimplências que justificavam porque as partes comuns estavam fechadas, não estavam usando, e por aí vai. Então, eu tenho certeza, são alguns dos desafios que eu tive aqui, né, mas a gente conseguiu contornar, mas com certeza vocês têm outras iguais tantas informações e também colocações para nos colocar. E essa live estará gravada, é gratuita, estará gravada no YouTube. Então, quem não tiver o privilégio de estar conosco aqui pessoalmente, depois poderá assistir no canal, tá bom? Então, nobres amigos, Egito e Craveiro, me permitam, né, que são mais conhecidos assim, a palavra de vocês. Começa aí, Egito. Rapaz, eu já tenho a fama de ser muito falante, né? Então eu vou ceder as honras aí da casa para o Craveiro, que, como diz na constelação, né, ele chegou antes, né? Então deixa ele começar aí, ele já tá mais tempo nessa batalha aí. Eu quero boa tarde para você, Egito, Vânia. Primeiro agradecer, uma grande honra estar aqui com vocês dois, realmente é um motivo de grande alegria para mim, né? Principalmente participar dessa live com vocês aqui. Realmente é o que você falou, a gente tem muita coisa para falar com relação aos desafios dos condomínios, e eu acredito que essa data de hoje é primordial, né? Primeiro porque está chegando que é o ano de 2021, né? E a gente está à véspera, amanhã, né? Para quem não... Tem muita gente que não sabe, né? Mas amanhã nós vamos fazer 56 anos da lei de condomínios, né? A lei de 4591 de 64, e tem muito síndico que imagina que tem a lei para condomínio, né? O Código Civil e por aí vai. Então, eu tenho certeza que a gente vai ter um bom papo aqui, com certeza, tocar essa experiência aí, Rio de Janeiro e São Paulo, né? E vamos debater bastante aqui, né? Quero também saudar aí a todos os teleinternautas aí do seu canal, né? Também da Vânia Baeta, o pessoal se inscrever aí também, falar para o pessoal se inscrever, espalhei nos grupos da CONASE também,
pessoa poder participar. Né? E é isso. Vamos começar a debater já já. Obrigado, Craveiro. Deixa eu fazer, então, aqui as minhas palavras. 2020 não foi, porque ainda não acabou, né? Mas consideramos, né, que ele já está nos seus estertores aí, um ano muito difícil, um ano muito difícil para todas as organizações. Agora eu falo como administrador, organizações com fins lucrativos, sem fins lucrativos, pouco importa, porque nas organizações temos gestores manejando recursos para o atingimento dos objetivos dessas organizações. E esses gestores, ao manejar esses recursos, eles têm muitos desafios. Esses recursos, nós podemos mencionar alguns deles, né? Porque quando se fala em recurso, pensa muito em recurso material. Às vezes se fala em recursos humanos também, quase como algo, um capital de uma empresa, mas sem entrar em muitos detalhes, os recursos aí seriam humanos, informacionais, recursos tecnológicos, recursos espaciais. Nunca foi tão importante o espaço nesse momento. Recursos temporais também, cada vez mais o tempo é um ativo valiosíssimo, preciosíssimo. Tomar tempo de alguém hoje é pior que tomar dinheiro daquela pessoa, né? Então, esse ano, os gestores tiveram que manejar todos esses recursos espaciais, tecnológicos, humanos, informacionais, temporais, patrimoniais, né? Manejar esses recursos para atingir os objetivos das organizações. E aí, nas empresas, um objetivo não é apenas o lucro, muito pelo contrário, né? É muito ser mal barato o lucro, mas os objetivos seriam as finalidades, produtos e serviços tão essenciais para as famílias, né? Tão essenciais para nós, e muitas organizações não puderam continuar nesse ano, né? Muitas pessoas adoeceram, donos de pequenos negócios, gestores, funcionários, muitas organizações fecharam. Os condomínios, que são organizações sem fins lucrativos, né? Condomínios tiveram muitos desafios, principalmente no tocante à propriedade individual, seu direito individual, sendo confrontado com o direito coletivo, com os interesses sociais. E aí nós tivemos muitos problemas dos gestores na hora de restringir o uso das áreas comuns em atendimento às medidas sociais de higiene, de segurança, políticas públicas, e, de outro lado, o condômino, um querendo direito ao sossego, ao refazimento do seu lar, à tranquilidade, a estar em casa, né? Mas, de outro lado, o outro condômino também tem o direito individual a fazer obras, o outro tem o direito individual a estar em home office, enfim, e o outro quer usar as áreas comuns. E tudo isso possibilitou o gestor, ou desafiou o gestor de condomínio a tentar encontrar em cada momento uma paridade entre os direitos individuais e os direitos daquela coletividade. Esse foi um grande desafio. Eu digo para você, em todas as organizações que eu conheço, aí eu falo das empresas, organizações com fins lucrativos, falo das associações, das organizações condominiais, sem fins lucrativos, falo até das organizações públicas, das universidades, até dos conselhos profissionais. Foi um ano muito desafiador. Aqui na empresa, nós tivemos um setor inteiro acometido por Covid, as pessoas em casa, funcionários deslocados de outros setores, bravamente para trabalhar ali. Fizemos desinfecção com relação ao Covid, e dias depois, as pessoas, mesmo sabendo que não havia contaminação mais no ambiente, as pessoas contaminadas tinham sido afastadas, as pessoas tinham medo de ir no local, assim, muita ignorância. E os clientes também impacientes, a pessoa ligava e você atendia: olha, lamento informar, senhora, a empresa está funcionando assim, com esforço hercúleo, quase um esforço de guerra, para poder estar aqui atendendo o senhor, e infelizmente a sua prestação de conta não vai poder sair hoje. Aí a pessoa: tá bom, amanhã eu ligo então. Não, senhor, nós estamos num momento excepcional, a empresa não está podendo funcionar, isso vai demorar 15 dias até voltarem. Eu tive cliente que entrou com ação na justiça contra a empresa. Enfim, o que eu quero dizer é que todos os gestores passaram por um processo muito grande. O Covid ele não trouxe só o adoecimento, o padecimento em razão da doença. Ele trouxe o adoecimento das relações.
o estresse se agravou, a ansiedade, doenças psicossomáticas. Eu tive uma gestora aqui que teve AVC com 49 anos, de condomínio, tive outra com problema grave na coluna. Ontem eu quase tive um surto na sala, porque depois de tive um vazamento aqui nas minhas instalações. Eu fiquei 3 meses sentado na minha sala de advogado, onde eu sento para escrever, para trabalhar, para receber cliente. Depois de 3 meses ali esperando a obra e só podendo fazer obra de noite, e desloca as coisas, remonta, coloca no lugar, o orçamento foi caríssimo, a pessoa não quis pagar o valor integral. Quando a sala estava pronta, não funciona a instalação tal, a instalação qual não opera, aí a cadeira é retirada para o estofador, não entregou o computador, ou seja, eu tendo que trabalhar, as pessoas cobrando. Então, assim, foi um ano desafiador para a gestão, um ano que levou as pessoas ao limite. Eu vi muita gente perdendo emprego, perdendo saúde. Então, acho que o desafio para o condomínio, agora falando nessa área específica, é lidar com o padecimento das famílias e com a fragmentação das relações de vizinhança. Eu acho que é um empobrecimento muito grande, mas essa é uma visão realista pessimista. De outro lado, bons gestores, com boas estruturas, eles poderão fazer uma administração melhor e as pessoas poderão saber a importância e a relevância de um gestor qualificado, de um gestor com conhecimento para agregar, porque nessas horas é o capitão da nau, é aquele que vai dar a direção para a embarcação diante das intempéries da natureza, ele que vai poder dar estabilidade e dar a direção, são os gestores. E finalizando a minha fala nesse primeiro momento, eu lembro de uma frase de Peter Drucker, pai da administração neoclássica. Ele dizia o seguinte: a viabilidade da nossa sociedade e o futuro das nossas organizações, a viabilidade econômica, só será possível diante da eficiência dos nossos gestores. Então, a importância de um gestor, né, ela se sobressai no momento de crise, no momento de grandes dificuldades. Então, eu faço a minha fala aqui para enaltecer os síndicos, as pessoas que trabalharam ativamente nos seus condomínios, que não desistam, para os gerentes das pequenas organizações, pequenas empresas, que continuem com força, com fé, com esperança, porque são provações que nós passamos e que trazem por detrás do seu primeiro olhar de desafio, primeiro olhar até excruciante, primeiro olhar esmagador, trazem possibilidades únicas de crescimento e de melhoramento. Então, eu vejo dessa forma. O ponto positivo é que sobrevivemos, cresceremos, melhoraremos, nos aprimoraremos. E a tônica final: sem competição vai continuar existindo, vamos mitigar, mas com cooperação. Cooperação nas relações humanas, abrir espaço para todos, e eu acho que essa é a tônica. Instituições mais democráticas e dividir o fardo da gestão. Perfeito, Gito. Pode falar, bem. Sérgio, pode continuar, fica à vontade. O Gito foi brilhante, Vânia, porque na hora que você fala de pessoas, esse, né, que para mim, foi o maior desafio dos condomínios a partir de agora, né, os novos desafios. Realmente vai ser a gestão de pessoas, vai ser trabalhar com as pessoas. Muita violência entre vizinhos. Hoje já teve mais uma notícia de uma violência em São Paulo aqui, entre vizinhos, até uma artista aí de uma rede de televisão, né, envolvido no meio. Quer dizer, você tem realmente, as pessoas aparentemente desistiram de viver, né? Infelizmente, muitas pessoas famosas vindo a falecer por causa do Covid, esportistas, cantores, pessoas queridas do mundo como um todo, né? E não pode desistir, nós temos que ter força, nós temos que ter garra, né? Isso porque as pessoas que não são conhecidas, né, não são assim, atores, nem esportistas, nem nada, estão falecendo também por conta do Covid-19, e realmente as pessoas têm que entender que não pode desistir. A gente está aqui exatamente para se apoiar, para se ajudar um ao outro, né? E o profissionalismo, Vânia, o que eu queria deixar muito claro, a gente vem discutindo, eu, Francisco Egito, e mais uma turma excepcional aí de pessoas interessadas nesse ambiente da profissionalização do condomínio, do síndico como um todo, né, da regulamentação da profissão. Vai ser, na minha visão particular, eu queria até trazer para reflexão, né, de vocês e do público que está aqui contigo no teu canal, o profissionalismo, né, a regulamentação da profissão. Porque, mais do que nunca, eu acho que teve que antecipar. Eu venho falando pouco sobre esse assunto há 5 anos, né, um pouco mais de tempo até, venho trazendo, mas o Egito parece que botou uma gasolina no negócio aí para falar da regulamentação, que me empolgou de uma maneira muito grande, né, a forma como ele veio trazer,
ele estudou as ciências das profissões, então percebe-se que realmente não é só ir lá protocolar um negócio em Brasília, pedir lá para um deputado, não é isso que é feito uma profissão, não é disso que é feito um caminho, um segmento profissional, né? E rico em detalhes, né? Antigamente a gente falava dos 4 Cs do condomínio, hoje já chegou até a 9, né? Os 9 Cs do condomínio incluíram aí nesse meio todo Covid, coronavírus, né? Mais um monte de coisa que tem, né? Nos condomínios. E eu acho que a mediação, você que é advogada mediadora, Vânia, você sabe que você vai ter muito trabalho a partir de agora, porque as pessoas não sabem ainda, está uma confusão, se libera área comum, se não libera, se vai para a rua, se não vai, se pode, se não pode, eu pago o condomínio, eu vou usar a piscina nesse verão. Então as coisas, quando aparentemente estão calmas, parece que complicam, né? Então, a gente aqui da CONASE tem feito um trabalho realmente de força para esses síndicos de todo o Brasil, né? Um trabalho de lutar pela profissão, de lutar por um ideal, com calma, né? Com tranquilidade. E mais do que tudo, Vânia, antes da gente se preocupar em responder para aquela pessoa alguma coisa, procurar entender aquela pessoa, né? Procurar se colocar no lugar dela com a empatia, que hoje se fala muito, né? Você se preparar. As pessoas, parece que a gente conversa com as pessoas, né? As pessoas já estão preparadas para uma resposta. Calma, vamos procurar entender o contexto do que a gente está acontecendo e depois debater isso daí, né? A gente conseguir entender, conseguir responder em cima do entendimento, né? De que pode, do que não pode, do que é o certo, e pensar num todo, né? Parar com esse negócio de condomínio, Vânia, também, ficar pensando só em si, né? Porque não dá certo, realmente não dá certo. Hoje, no mesmo apartamento, você tem criança estudando, pai e mãe trabalhando, você tem obra nos apartamentos, tudo ao mesmo tempo, né? A moça da limpeza do apartamento lá, né, a colaboradora lá, também limpando o apartamento, aí um estudando na sala, um no quarto, o outro fazendo live, fechando câmera até em toalete do próprio apartamento. Eu já soube assim, porque não tinha espaço no apartamento. Então, quer dizer, fica uma situação extremamente delicada isso afeta os negócios, afeta a mente humana, e as pessoas precisam entender e ter um pouco mais de ponderação nas falas, né? Eu vou aproveitar o gancho do Egito e teu, o Craveiro. O Egito falou da colaboração, da cooperação. Eu acho que realmente a Covid veio para nos colocar nesse patamar de uma visão amplificada, né, de que ninguém aqui tem que puxar tapete de ninguém, muito pelo contrário. Eu acho que um bom trabalho deve ser sempre oferecido, o que se espera de qualquer profissional, de todo profissional, mas eu acho que essa pandemia trouxe essa realidade, aflorou nos profissionais essa visão que o Egito colocou, realmente de colaboração, cooperação, porque todos crescem, né? O cliente é o melhor e o maior beneficiado, e a coletividade que nós estamos aqui mencionando, né, em termos geral, a sociedade, obviamente, mas a coletividade que nós estamos mencionando hoje aqui, que é uma multidão, essa palestra, o condomínio. Né? Porque a cooperação, não estou falando um trabalho entre nós, advogados, entre nós, administradores, ou qualquer outra profissão, né? Mas aqui, em termos de condomínio, a colaboração, como bem o Egito colocou, do gestor, que ele se reinventou esse ano, né? O síndico, ele se reinventou, ele realmente teve que sair do quadrado. Né? Aqueles que já têm esse perfil, tudo bem, mas eu acho que mesmo assim, esses que tiveram o perfil, ainda se superaram esse ano para poder sobreviver a todos esses desafios, a flexibilização, depois fecha de novo e por aí vai, e ainda trabalhar com os condôminos, trabalhar, que eu digo, no sentido de fazê-los entender o porquê do fechamento, o porquê não do abatimento. Não existe falar em abatimento de cota condominial, porque muito pelo contrário. Os gastos têm sido maiores, né? Você tem que limpar, você tem que fechar a área, você tem que comprar uma série de coisas em relação à faixa, isso, aquilo, para você não deixar que as pessoas ultrapassem aquele limite. Então, o custo do condomínio continua grande, e todos morando, entre aspas, trabalhando no prédio, no condomínio. Obviamente, a água foi
lá para cima, então não tem esse negócio de falar, não estou usando e pago menos. E aproveitando o teu gancho, você falou dos 6, muito engraçado, eu ri, mas por que isso, o Sérgio? Em todas as minhas lives, palestras e aulas que eu dou, eu falo dos nossos 6 antigos, que não são mais esses 6. E coloquei um monte de figurinha, não coloquei nada escrito, sabe, Agito? Para que realmente desse aquele choque de realidade, gente, isso daí é passado, não existe mais, isso daí é um século de talvez de Tutankhamon, não existe mais, né? Nós temos outro, né? Você comentou da máscara, não é só mais a máscara, é quem está trazendo a refeição, ele está trazendo, ele está entrando no prédio, ele está deixando lá embaixo, como é, né? E entra, não pode, legislação isso, legislação aquilo, fecha a área, abre a área, agora fecha de novo. Então, por aí, realmente, vocês fizeram essas colocações que eu gostei muito, e ainda falo para vocês. Realmente é um grande desafio o condomínio, sempre foi. Você também falou, Craveiro, quanto à mediação. Antes eu não era ouvida enquanto assessorava, né, os síndicos e colaboradores e proprietários, o que seja. Mas hoje realmente teve voz. Então você vê, até num momento, né, que o Egito comentou, de tristeza, que é uma pandemia, pessoas falecendo, você também citou isso, né, o Craveiro, a gente está tirando o que é bom, né, está se unindo mais, estamos tendo essa live que nos aproxima de alguma forma, né, então vamos tirar o que é de melhor dessa lição. Eu acho que também está trazendo essa pandemia lições novas para nós, sermos pessoas diferentes, melhores ainda do que nós éramos, né? E, então, encerrando aqui para mim, eu só quero dizer que nós estamos sendo prestigiados pela Roiana Glaxton, uma amiga assim, muito querida e antiga, não posso nem dizer a quantidade de tempo, que senão compromete, e o Giovanni Rossetti, também nosso palestrante, amigo aqui da casa, que estão nos prestigiando. Então, volto a palavra aí para vocês, amigos Egito e Craveiro, para continuar, então, a nossa live, nossa deliciosa live aqui. Deixa eu fazer um comentário aqui. Seguinte, com relação ao condomínio. O condomínio, por muito tempo, ele ficou muito restrito ao meio jurídico. E aqui eu não estou fazendo uma crítica desconstrutiva, estou fazendo uma constatação. E essa constatação eu posso fazer como advogado, embora haja o corporativismo da nossa profissão, posso bater na porta e apontar coisas ali, né? Nós estamos num país democrático, e isso não está malbaratando a ciência jurídica. Pelo contrário, o condomínio ele nasce lá das incorporações, operação complexa, uma decorrência da urbanização, esse condomínio especial em edificações, unidades autônomas. Ele tem sua regulamentação lá nos anos 60, época até da lei de condomínios e incorporações que o Craveiro mencionou. É um instituto jurídico novo, é uma nova dimensão da propriedade, como hoje é a multipropriedade, como hoje é a locação de curtíssima temporada, como hoje é o compartilhamento de espaços. Na época foi uma novidade você poder construir no local onde morava uma única família, talvez 2 ou 3 famílias, você construiu uma grande edificação, né? O nosso crescimento vertical das cidades, pela propriedade horizontal, em planos aí justapostos. Esse condomínio ele já desafiou a propriedade da época, quando ele coloca que existem áreas privativas e coexistência com áreas comuns. E ali ele cria direitos e deveres, e ele cria um instrumento de representação daquela propriedade comum diante do mundo exterior, diante dos seus próprios condôminos, seus próprios proprietários. Essa relação, que não é só uma relação de vizinhança, que se fosse estaria lá no Código Civil as suas bases, essa relação não é só uma relação de direito de propriedade, porque se fosse estaria lá no 1351 a 1358, o condomínio edilício, ou 1314 a 1330, salvo engano, condomínio geral, ou 1228 é direito de propriedade, né? Ou 1345 direitos reais, o artigo 5º, 22 a 23 seria função social da propriedade, o artigo caput, quando fala lá do direito de propriedade. Não, o condomínio ele excede isso aí, ele excede a lei de condomínios e incorporações, ele excede
toda a legislação, regramento interno, enfim, o condomínio ele excede o direito de propriedade e ele perpassa as fronteiras jurídicas, ele perpassa os regramentos internos, os órgãos de gestão. O condomínio ele se torna uma entidade viva e a representação, estar presente, ele se faz presente por um síndico. Mas aí nós temos algumas teorias relativas à personalização e que hoje elas são desafiadas, porque o direito lá no artigo 44, 45 do Código Civil diz que o condomínio não tem personalidade jurídica própria, ele seria um ente despersonalizado. E aí o mundo jurídico hoje ele enxerga o condomínio de uma forma, tá? E essa forma de enxergar o condomínio ela é desafiada porque o jurista ele tem que ter uma visão social, o jurista tem que ter uma visão filosófica. E hoje, além do direito, nós temos a administração entrando no mundo dos condomínios, nós temos um patrimônio, o patrimônio é objeto fundamental da contabilidade, que era o patrimônio das pessoas físicas, que era o patrimônio das empresas com fins lucrativos, que era o patrimônio das fundações, instituições, associações, entes despersonalizados. Todas essas organizações, elas possuem um patrimônio, e por se ter patrimônio, não estão afastadas, né, da ciência da contabilidade. Nós temos aí a mediação, nós temos os sistemas de manutenção predial e arquitetura, nós temos os sistemas tecnológicos. Então, todas essas áreas do conhecimento batem à porta do condomínio e gentilmente pedem espaço para abrir. E nós, advogados, muitas vezes rechaçamos essas pessoas que batem a porta como se do alto do nosso pedestal jurídico nós tivéssemos toda a verdade, passado, presente e futuro. E esse é um grande problema, porque o jurista ele acredita que não é necessário nada mais do que o ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico não é só jurídico, ele é social, o direito é fato, valor e norma, já dizia Miguel Reale. Então, o direito é uma ciência social e você, como jurista, não pode se afastar da sociedade. Então, hoje nós vemos surgir a profissionalização do condomínio, nós hoje vemos surgir um gestor condominial, e esse gestor ele precisa saber dos processos gerenciais, precisa saber de planejamento, precisa saber de organização, de controle, de direção, a função mais nobre de uma gestão, né? Ele tem que saber um pouco disso, usar todos os recursos com eficiência e eficácia, ter uma noção dos objetivos daquela organização, ter uma estrutura, um fluxograma, uma divisão de tarefas, de cargos, saber se comunicar de forma adequada com os outros condôminos. Então, o condomínio, de cara, ele precisa de gestão e não basta que uma pessoa seja eleita. E aqueles que desconhecem, esses são os juristas que não têm interesse em conhecer outras áreas, porque acham que o que tem já está suficiente. Eles deveriam olhar um pouco para as outras ciências e perceber que o direito não se apequena, muito pelo contrário, ele só se agiganta, porque ele se abraça com outros ramos de conhecimento. E aí nós temos a multidisciplinariedade ou, muitas vezes, a interdisciplinariedade, talvez eu digo mais, até a transdisciplinariedade, quando as ciências se fundem em determinado momento. E aí eu estou trabalhando muito também no meio acadêmico, influência da minha esposa, influência talvez de uma vocação que estava adormecida e eu a descobri, e eu estou aqui na UF agora fazendo mestrado em administração. Eu que sou um cara prático, estranho bastante lá o excesso de academicismo, o excesso de teorias, de abstração, mas são muito importantes para repensar a nossa prática, para repensar nosso agir. Isso me tira um pouquinho do cotidiano e me faz refletir. E lá eu estou no momento de escolher um orientador para um projeto. E para mim tudo é muito estranho, muito diferente, né? Como eu disse adiante, apesar de coordenar pós-graduação, de dar aula, tudo muito instrumental. É teoria e prática, teoria e prática. E lá, ao contrário, você constrói a teoria, porque você vai pesquisar de forma quantitativa ou qualitativa, pesquisar o mundo ao seu redor e fazer ciência. E aí, com muita dificuldade, o pessoal postava lá no grupo, agora vai apresentar um professor aqui, aí botava o currículo dele, currículos maravilhosos, mas não tinha nada relativo ao condomínio. Isso seria falar demais, porque o condomínio é uma organização que nunca foi olhada além do direito. O direito chegou primeiro, olhou, estudou como regramento, né? A parte jurídica e só, ninguém mais olhou, a administração não olhou,
a contabilidade não olhou, então nós não temos material, nós não temos livro, não temos nada. E nossos orientadores, a formação deles e as pesquisas deles, via de regra, ou são lá na área da administração pública, reforma do Estado, relação do Estado com as organizações, com a sociedade, com outras instituições, ou estão ligados lá a organizações lucrativas, empresariais, empreendedorismo, liderança, enfim, olhei todos e não me achei em nenhum. Eu fiquei muito triste na semana passada, muito mesmo, por falta de tempo, por problemas, aí eu pedi a Deus, botei uma oração, falei, Deus, eu só tenho um nome na minha cabeça, mas ele tem até uma linha, não cabe citar aqui, que não tem a ver nem com a minha posição ideológica com relação às empresas, mas, enfim, ele tem uma visão muito ampla, uma dimensão histórica, filosófica, econômica, política, institucional, organizacional, e eu tenho muita simpatia por esse professor, não vou citar o nome aqui. E eu só me vi o nome dele na cabeça, e a gente tinha que escolher 3 orientadores para que o coordenador distribua e não sobrecarregue ninguém, ou indique aquele que tem maior propensão, maior pendor para a sua pesquisa. E eu fiquei pensando em um tempo inteiro e fiz oração, só me vi o nome dele na cabeça. E do nada me manda uma mensagem, e eu não tenho contato. Ah, você pode me ligar? Eu falei, posso, liguei. Aí era uma situação que não tem nada a ver. Olha, eu queria falar contigo, com muito jeito, muito educado. Você deixou o seu microfone aberto na última aula, estava falando no celular, então eu não queria te repreender na frente de todos os colegas. Ô, professor, você me desculpe e tal. Aí surgiu o assunto. Eu falei, professor, o seu nome não me sai da cabeça, eu estou pensando direto, eu queria te fazer um convite, só me aceita como orientando, e o meu tema é condomínios. Aí falei sem parar. Aí ele falou, eu sou do Conselho Fiscal do meu condomínio há 15 anos e muito me preocupa essa relação entre o direito individual e o direito coletivo. Aí foi contando um monte de história. Eu falei, professor, Deus te iluminou, me aceita, por favor, porque eu preciso de orientação para saber o que eu posso pesquisar e eu, em nome de todos os condomínios do nosso país, né, outros virão, eu vou ser só mais um que está ali trabalhando nessa linha de frente, enfim. O que eu quero colocar é que a academia vai começar a enxergar o condomínio. Outros falarão, outros trarão. Então, a importância lá, quando eu elogio o Craveiro e tal, é assim como ele foi um dos trabalhadores da primeira hora, aqueles que lá atrás começaram a falar sobre temas, né? E outros também falaram, e hoje muitos outros falam. Então, quando você estuda, quando você pesquisa, quando você ouve o síndico, ouve o conselheiro fiscal, quando você criam cursos, criam comissões, né? Agora tem a honra de presidir a Comissão Estadual da ABA, Direito Condominial, Vânia está lá conosco no corpo diretivo também, nos Alechavala, grandes amigos, pessoas de ação, né? Escolhi pessoas de ação para estar ali impulsionando, empurrando. Então, hoje, o assunto está na moda, as pessoas estão olhando, estão debatendo, então a gente começa a construir coisas. E é importante, então, que o condomínio ele saia do mundo apenas jurídico. E aí eu faço a minha crítica como advogado, posso criticar, né? Tem uma passagem no Mundo de Sofia, quando Sofia recomenda-se que ela tire o óculos escuro, porque quando ela põe o óculos, ela vê a realidade dentro daquela cor. Então, a gente, só sob o prisma jurídico, a gente não vai compreender a dimensão de administração. Por isso, o advogado, humildemente, deve dar as mãos para outros colegas virem falarem também, o que só vai enriquecer ambas as ciências, o que só vai enriquecer o mundo condominial. E lembrando que um bom gestor, preparado, qualificado, ele vai saber que ele não vai botar um advogado que é o colega, que é o primo, não vai rescindir com um advogado bom, ele vai procurar um advogado condominialista, alguém com expertise na área imobiliária, ele vai procurar um mediador para resolver certos conflitos que só vão escalonar naquele condomínio dele, ele vai procurar um engenheiro condominialista, alguém que é especializado na área, que tem conhecimento desse tipo de obra, ele vai gerar menos passivos para o condomínio, talvez nenhum. Hoje já falamos aqui no Conselho Fiscal Profissional, aqui no CRC do Rio, que eu tenho a honra de ser o coordenador adjunto da comissão, como contador. Queremos desenvolver esse tema para ter a figura de um mentor ou a figura de um auditor, né, que possa orientar o Conselho Fiscal ou fazer uma auditoria preventiva mensal e dizer, olha, não paga por RPA quando você tem uma relação continuada de trabalho, está gerando um passivo, ou não paga por famoso papelzinho de pão, porque existe retenção tributária de INSS, IRPF, ou não contrata MEI, porque o limite dessa obra aí excede o faturamento anual do MEI, ou essa empresa que o senhor contratou, por gentileza, verifique se ela não está no fundo de quintal, se ela tem capital social, ou o senhor, por gentileza, inclua um controle patrimonial
dentro das suas demonstrações, ou verificar as retenções das empresas de terceirização, ou verificar a retenção de ISS dos municípios, orientar, apresentar balanceios periódicos. Enfim, o mundo condominial é gigante e não dá para aceitar que, com todo respeito, meus colegas advogados que são contra, eles se baseiam em duas posições. Que o síndico é eleito, portanto, por ser eleito, ele não poderia ser um profissional. Perdão, acho um argumento extremamente frágil, porque a eleição é um modo, é um meio de escolha para um profissional. E você eleger e dar à sociedade condominial profissionais regulamentados, para ela eleger, você vai estar dando a ela um primeiro degrau entre um mundo de pessoas despreparadas. Você vai estar dizendo para ela, aqueles profissionais estão habilitados para exercer a profissão. Se eles estão muito qualificados, poucos, eles são muito bons, o primeiro degrau a sociedade já deu e você está protegida contra os aventureiros e os inabilitados. Você tem um conselho profissional, você tem a quem recorrer, você sabe que vai ter um autocontrole pelos seus pares, sabe que ele tem um mínimo de estudo de qualificação e de preparo dentro daquela área. Isso aí você já fez. Então, a eleição não exclui, continua a ser um direito da sociedade condominial. E mais, ela pode escolher se ela vai querer um síndico orgânico ou um síndico profissional. O meu condomínio recentemente passou por esse processo de escolha e um grupo queria o orgânico e outro grupo queria o profissional. O profissional foi reeleito por mais 2 anos. E lá o profissional recebe R$5.000. E ele tem uma empresa, tem uma estrutura empresarial. Os condomínios optaram por ele, inclusive, fizeram lá os seus votos. Claro, tem muito a melhorar no que hoje é o síndico profissional e penso até que alguns prestam desserviço para a sociedade condominial. Por isso a regulamentação tem que vir de uma hora para outra. Então, o argumento da eleição é muito frágil. O mandato é um contrato de gestão e administração para alguém administrar alguma coisa, e se vai para administrar, e se pratica o processo gerencial, que seja um administrador ou gestor. E o outro argumento que muito se utiliza é com relação à reserva de mercado. Nós vamos criar reserva de mercado. Não existe reserva de mercado, existe mercado protegido. Proteger os bens das famílias, proteger o patrimônio das famílias, quanto os aventureiros, quanto os inabilitados. É necessário um primeiro degrau, um primeiro filtro que a sociedade precisa ter contra a ação dos maus profissionais. Aí nós temos artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, onde é livre o exercício de toda e qualquer profissão, atendidos os requisitos que a lei estabelecer. Então, se a lei entender, e ela só vai entender se a sociedade lutar por isso, e se os síndicos se organizarem, o mercado condominial apoiar. Se a lei entender que essa profissão, ela precisa ser regulamentada, porque ela está colocando em risco bens e valores jurídicos muito importantes. Eu falo do patrimônio das famílias, eu falo do ativo mobilizado, de toda uma vida de trabalho, né? Eu falo de todas essas coisas que envolvem o nosso lar, a nossa casa, o nosso patrimônio, o nosso trabalho, e ela precisa ser regulamentada. Então, se a lei regulamentar, essa profissão terá que ser exercida e regulamentada. Aí eu digo, o contador, por exemplo, ele tem reserva de mercado, o médico tem reserva de mercado, o corretor de imóveis tem reserva de mercado, o advogado tem reserva de mercado, porque só a outra profissão tem reserva de mercado. Entendeu? Por que não regulamentar? Regulamentamos outras profissões. Com todo respeito, minha primeira profissão, corretor de imóveis, bem mais simples, né? De menor complexidade, já está regulamentada desde a década de 60, e a lei foi atualizada, porque a primeira foi inconstitucional, em 78. Então, uma profissão decorrente da urbanização, que é o corretor, que é algo muito mais simples, que é a aproximação de pessoas para venda ou locação, já tem regulamentação há mais de 60 anos, porque um gestor tão qualificado, né? O gestor que vai lidar com tantas complexidades, ele pode ser qualquer pessoa. Então, eu finalizo aí com essa provocação. Na atual sistemática, qualquer um pode ser síndico, e eu penso que o futuro vai trazer desafio para os condomínios. Profissionalização, qualificação. E a sociedade condominial vai começar a reprovar sindicaturas amadoras. E a pergunta é, qualquer um pode ser síndico? Hoje sim, mas você é qualquer um? Você aceitaria qualquer um para administrar o seu patrimônio? Você não quer uma pessoa qualificada? Você não quer uma pessoa que tenha uma preparação mínima, uma especialização? É por aí que eu encerro a minha extensa fala e desde já peço perdão aí para o Craveiro. Nada. Não precisa pedir desculpa não, tá tudo certo. Fico aqui admirado com tanta energia que você fala, com tanta coisa realmente que vale a pena escutar, vale a pena a gente poder ter como oportunidade de aprendizado, né, Egito? Mas o que eu estava pensando aqui, Egito, complementando rapidamente, Vânia, o que o Egito estava falando, eu lembro de um condomínio na Água Verde, em Curitiba, que eu fui fazer uma consultoria uma vez, quando você fala
que quem é o profissional que vai ser o síndico, que ele é eleito, e ele pode ser, sim, profissional, estavam pedindo uma extensa, uma espécie de qualificação daquele síndico, que tinha que ter algum curso, tinha que ter uma faculdade, uma graduação, tinha que ter algumas especialidades, pelo menos 2 anos de ser síndico comprovado através de ata de assembleia. Ou seja, quando vamos montar uma empresa aqui, eu, Egito e Vânia, a gente vai contratar um CEO para tomar conta do nosso negócio, do nosso business, a gente vai eleger quem é que vai trabalhar para nós, quem é o profissional que vai trabalhar para nós. E o condomínio nada mais é do que uma empresa, né, na minha visão, que tem 200 sócios, 150 sócios, 500 sócios que vão eleger aquele que é o melhor, né, para tomar conta do meu patrimônio. O fato é que as pessoas às vezes não sabem o que é o condomínio. Vai para a assembleia, às vezes uma pessoa que não tem ligação nenhuma com o condomínio, ela trabalha em outro segmento, outro ramo, por exemplo, médico, que, né, ele vai na assembleia para ajudar alguém ou para não fazer feio para o vizinho, né, e vai votar no vizinho que não está qualificado para aquilo, né, principalmente agora, com o nível de desemprego, né, as pessoas vão colocar lá síndico profissional ganhando R$5.000, R$4.000, né, R$6.000, até R$8.000. Espera aí, se ele pode, eu também posso. Eu fui gestor de um restaurante durante 10 anos, isso eu já escutei falar. Então, se ele pode ganhar R$8.000, eu também, se ele pode, eu também posso, né? Então, quer dizer, administrar condomínio é muito complexo, não tem nada a ver com restaurante, não tem nada a ver com uma indústria, um comércio em geral, né? E sim a pessoa se atualizar, né, Vânia? Se atualizar em legislações. E eu fico preocupado, Vânia, eu queria trazer esse debate aqui para nós, aqui para o público que está aí. Inclusive, quero mandar um abraço para a Roiana Claxton também, que em 2015 eu tive a honra de recebê-la no meu curso, lá na Avenida do PP, ali na Barra da Tijuca, no Mar, acho que Mar Praia Hotel, Praia Mar Hotel, que a gente fez o curso lá, e estava cheia aquela turma lá em 2015, eu lembro disso até hoje, foi muito legal, estava o Henrique também, tinha muita gente lá, síndicos profissionais aí do Rio, sempre fui muito bem recebido por todos. E, Vânia, eu queria trazer para nós a minha preocupação com relação ao condomínio comercial, né? Condomínio comercial, o que vai ser? Hoje, com esse negócio de trabalhar dentro de casa, as pessoas não vão mais para o escritório, não vai ter mais escritório. Tirando, por exemplo, o Grupo Egito, né, o Grupo Francisco Egito, que tem uma série de tarefas dentro do grupo, né, mas eu fico preocupado com contabilidades, com advogados que trabalham sozinho, um mais 2 ou 3 advogados no grupo, ou um contador, ou um profissional liberal, um psicólogo, um terapeuta. Como que se virou nessa pandemia? Fazendo terapia via rede social, rede social não, via esse aplicativo aqui que a gente está usando, né, e outros tantos que tem no mercado. Então, condomínio comercial, eu demonstro essa preocupação porque eu conheço muitos síndicos que sobrevivem de condomínio comercial. Nós temos a região do Santa Cruz aqui em São Paulo, do Shopping Santa Cruz, que tem a Rua Pedro de Toledo ali, na Domingos de Moraes, ali em cima, tem muito condomínio comercial. Eu conheço uns 2 ou 3 síndicos que são síndicos de 7 condomínios comerciais, 6, eles estão desesperados, porque as pessoas não estão pagando o condomínio, vai criar uma inadimplência muito grande, né? A gente estava numa expectativa, talvez até pior agora, com esse negócio da pandemia, por causa de vacina, se vai ter, se não vai ter, quem vai vacinar, quem não vai, se vai adiantar alguma coisa, se todo mundo vai voltar para a rua, se não vai. Então, eu deixo essa reflexão aí de condomínio comercial, que realmente me preocupa, viu, Vânia? Bom, aqui no centro da cidade, o Egito aqui já deve ter visto, já deve ter vindo para cá, mas, Craveiro, aqui no centro da cidade está uma cidade fantasma. Não sei exatamente com essa tua colocação de condomínio comercial, né? Porque os prédios estão vazios, né? Fechados. Então, obviamente, todos trabalhando em casa, e muitos, inclusive, já entregaram, inclusive, andares inteiros, colegas meus, que vão abrir no local em que moram, perto do local em que moram, uma sala mais modesta, não um andar inteiro, né, e vão continuar trabalhando em casa, os funcionários, eles, família e tal. Então, são exemplos que, obviamente, vai quebrar o condomínio, principalmente condomínio comercial, já pontuando isso. Agora, nós temos também outros desafios que eu queria, não sei se vocês iriam abordar isso, mas é só um comentário meu, vocês fiquem à vontade. Nós também temos hoje, né, a LGPD,
e o compliance do condomínio, que ninguém nunca ouvia falar nisso, né? Quer dizer, já existia e agora nós estamos, né, também trazendo para a área condominial, que é também relevantíssimo. Fora a lei LGPD, que acabou, né, de entrar em vigor, apesar das penalidades só agosto de 2021, mas isso também vai interferir, entendo modestamente eu, também na massa condominial. Então, é só uma observação que eu queria fazer para vocês dois, porque eu agora estou caindo dentro exatamente dessas... Pode falar, fala. Não, você falou de compliance, de LGPD, e para perceber que a parte da, né, a parte da profissionalização do síndico, ela está desproporcional, né, à própria lei, às próprias situações condominiais, a própria administração condominial está se profissionalizando sozinha. E o mercado, né, as pessoas do mercado, que eu digo os síndicos que comandam os condomínios, não estão dando tanta importância à profissionalização na mesma linha, vamos dizer assim. Então, você tem o compliance, você tem a LGPD, você tem uma série de outros fatores que estão trazendo uma obrigatoriedade na profissão, na regulamentação da profissão, né, de se profissionalizar as atitudes do síndico, e na mesma proporção você não tem esses síndicos se profissionalizando tanto quanto a gente queria ver, né? Então, hoje nós temos no mercado muito poucos síndicos profissionais com relação ao número de condomínios que tem no Brasil. Então, tem espaço realmente, ressaltando o que o doutor Egito falou, tem espaço realmente para muita gente poder entrar, se profissionalizar, participar de treinamentos específicos, né? Tem aí, vou ressaltar do curso Aprimora, e muito mais, doutora Vânia, doutor Egito, muito mais do que qualquer outra coisa é trabalhar com prevenção. Eu sempre falei que eu sempre falo do Alexandre Sobral, lá de Sergipe, um grande amigo, tivemos juntos agora aí no Congresso do Daniel, né, o doutor Egito estava lá também, a gente estava conversando na mesa. Eu sempre falo do doutor Alexandre Sobral, que a gente se conhece há quase 10 anos já, né? E ele sempre falava assim, poxa, Sérgio, o síndico primeiro assina o contrato, o síndico primeiro faz as coisas, não percebe alguns probleminhas que podem acontecer e depois vem para cima de mim para eu poder corrigir, mas não dá mais tempo, então fica mais caro corrigir, né, do que prevenir. Então, a melhor coisa é consultar o seu advogado condominialista. O doutor Egito falou isso muito claro aqui, né, dos advogados que estão trabalhando na área condominial, estão se especializando com livros, com cursos, com treinamentos, com uma série de possibilidades e oportunidades que o mercado condominial dá, né? E isso também é uma coisa muito boa, porque o síndico que trabalha com prevenção, ele trabalha com mais pé no chão, né? Até rimou, mas é isso mesmo que a gente sempre falou, né? A prevenção é o melhor remédio, né, doutora Vânia? A minha advocacia sempre foi preventiva. O Egito, até eu já confidenciei e acredito com ele sobre isso. Por isso é que me identifiquei tanto na mediação, e nada mais porque também a mediação ela é feita a relações continuadas. Quem não cruza direto com um morador, quem não está sempre em contato com o funcionário, com o próprio síndico, seja profissional, né, não está no prédio, não é orgânico, mas, então, isso tudo vai juntando essas capacitações, foi o que o Egito mesmo colocou, tem realmente que capacitar, um síndico, um gestor tem que, profissional ou não, ele tem que realmente buscar esses conhecimentos, assim como nós, advogados, né? Mas é o desafio, porque é o mercado, que vocês estão bem colocando, tanto o Egito quanto o Craveiro. Retomando aí para vocês, meninos. Eu queria aproveitar o gancho da preventiva. Muito se fala na área da engenharia com relação à manutenção preventiva. Manutenção preventiva, a preditiva também, elas seriam manutenções para detectar, para antecipar a ocorrência de determinados problemas ou para corrigir no estágio ainda inicial e evitar um agravamento, porque o custo é muito maior depois. Não me cabe entrar nesse tema da área de engenharia, porque não é uma área que eu tenho formação para falar, mas o que me vem à tona é que os condomínios já construídos principalmente nos anos 60, 70, né, foi uma grande leva de construções, e outros aí na primeira década de 2000 e nessa década atual,
os condomínios eles começam a entrar em estágios diferentes de idade, envelhecem, surgem patologias da edificação que requerem um tratamento próprio com profissionais, e são raros os condomínios que têm algum contrato com um engenheiro ou com um arquiteto que realize manutenções. As pessoas aqui no Brasil têm uma visão muito de solucionar o problema quando ele existe, né? Ou a figura do faz-tudo no condomínio, quando você poderia ter um profissional te orientando e você investir um valor menor para preservar a rigidez, a estabilidade, a solidez das estruturas e instalações prediais. Isso aí é um ponto muito interessante. E mais, condomínios jovens, condomínios novos, a cota condominial é barata, você quase não tem rescisões, ou quando tem, não há um passivo, não há um acúmulo grande para você suportar com relação à dispensa de um funcionário. As tecnologias e sistemas construtivos são mais modernos e mais eficientes energeticamente. Então, naquele momento que a cota é mais baratinha, que você poderia também estar pensando, daqui a 20 anos, como você vai atualizar a sua propriedade imobiliária, como você vai recompor as estruturas, as instalações prediais, que você poderia estar fazendo provisões com base na vida média de cada instalação predial. Exemplo, se uma fachada você teria que trocar de acordo com o material construtivo, de acordo com um programa de manutenção, digamos aqui, coisa de lei de 20 anos. Qual o custo dessa fachada de 20 anos? É tanto. Um engenheiro arquiteto, então, orientaram que a vida média dessa instalação predial é 20 anos, e o custo médio é tanto. Vamos fazer, então, uma série de pagamentos, começar desde já a criar um fundo para que daqui a 20 anos, quando isso vier a acontecer, eu tenha um dinheiro, esse dinheiro eu possa pagar à vista, possa negociar, possa diferir aquele valor ao longo de muitos exercícios, e toda a série de pagamentos, quanto maior o tempo da poupança, menor é a contribuição. Então, ao invés de chegar com uma fachada, como eu já tive um predinho de 36 moradores, né, 35 pagantes, o síndico isento da cota, naquele caso, e desses 35 pagantes, uns outros já estavam no limite das suas forças ou além, não aguentavam mais pagar a cota. Aí você pega uma fachada de 360 mil, que não tem financiamento bancário, o condomínio não tem personalidade jurídica, o banco não empresta, você não tem patrimônio para dar em garantia, aí o banco não financia, não tem linha de crédito própria, você vai financiar direto com a pessoa que constrói, ele também é pequeno empreiteiro, não tem condição, aí você só pode pagar, sei lá, em 12 vezes, exemplo, aí 12 vezes de 360 mil é uma importância de 28 mil por mês, arredondando aqui a conta, né? 26 mil por mês, digamos. E aí você vai dividir aquilo por tantos condôminos, vai dar quase R$1.000 para cada um. E aí aquele condômino que já está ali no limite das suas forças, está se arrastando, você joga mais um peso em cima, ele desmonta, ele não aguenta pagar. Logo, aqueles outros que ainda estavam aguentando pagar, já tem um fardo maior para poder suportar, e assim por diante. Então, você pode levar o condomínio a um estado de falência, um estado de falência mesmo, de forças, de recursos, de esgotamento, que ele não consiga se soerguer, que aquela propriedade, aquele patrimônio estão abandonados. Estão sem condição de valorização, de restauração. Isso é um problema muito grave, porque lá atrás você não fez uma série de pagamentos que poderia estar depositando 30 centavos por mês, 20 centavos por mês, ao longo de muitos anos, e aquele recurso está destinado. Então, a ideia seria, em termos de manutenção, você pegar a vida média das instalações, de acordo com o sistema construtivo, com o padrão de construção, você faz provisão, você tem um compromisso de fazer manutenções periódicas, vai ter um engenheiro, um arquiteto, dando uma certificação, atualizando a vida média das suas instalações, apresentando aquele provisionamento para um contador, para um administrador, verificando se o provisionamento está adequado. Você, adquirente, já sabe, quando comprar aquele imóvel, já tem um recurso para restaurar as condições dele, ou seja, a cada mês, a propriedade que se desgasta tem a contrapartida contábil do valor para a reposição dela. Então, o seu patrimônio tem valor. Diferente de você comprar um imóvel, nossa, comprei um imóvel agora e tal, você já entra, você não sabe o que deixaram de recolher com relação a uma rescisão ou com relação a um passivo trabalhista, você não sabe o que deixaram de recolher para as instalações prediais, e aí você já entrou, daqui a pouco bate na sua porta, a modernização da
da portaria, da fachada, ou atualização da portaria para colocar acessibilidade, ou outras questões mais, ou alguma exigência legal que mande trocar o elevador de eletromecânico para eletromagnético, enfim, despesas que você vai ter que ter, não são esse o nome de despesa, seria gasto talvez, e você não tem nem noção que aquilo está acontecendo. E mês a mês, do que você paga de cota, você não sabe como se compõe aquela cota condominial também. É tudo um dinheiro que está misturado ali, você não sabe a origem. Então, você é enganado, às vezes, porque certas despesas que são invisíveis não aparecem. Você paga pouquinho, aí daqui a pouco você vai pagar muito, então, ou você vai ter a sua propriedade desvalorizada. Ou então vai ser o terror dos corretores, quando eles vão apresentar um imóvel, e você chega lá para mostrar o imóvel e fala, poxa, que apartamento bom, grande, 2 quartos, um exemplo aqui em Santa Rosa, né? Poxa, 460 mil, pô, bonzão, com varanda e tal, vou comprar. Quanto é o condomínio dele? Ah, o condomínio dele é R$ 1.400 por mês. Aí o cara pensa, poxa, mas um condomínio nesse padrão sairia R$ 800 por mês. Por que eu estou pagando R$ 600 a mais por mês, R$ 7.200 a mais por ano? Em 5 anos eu estou pagando aí R$ 40 mil a mais de condomínio. É por isso que o seu apartamento está vendendo abaixo. O cara não compra. E às vezes você baixa, e o cara não compra. Então, você vende imóvel abaixo de 100 mil porque a conta condominial é cara. Isso aí está refletindo a desvalorização do seu patrimônio, porque lá atrás não teve um gestor para apontar isso, a gente não tem uma norma técnica de engenharia que mande criar as provisões próprias, ou seja, a gestão condominial é amadora. Aí não dá para eu ficar achando que toda a verdade, passada, presente e futura, está lá no nosso Código Civil, como se fosse o Alcorão, a revelação de Deus aos homens, a única verdade da Terra. Não, né? Aquilo ali é uma parte da história e merece ser evoluído, merece ser aprimorado, mas a gestão condominial, ela é multifacetada, ela é muito complexa, não dá para reduzir apenas para um conjunto de normas que, diga-se de passagem, faço aqui uma crítica, merecem ser aprimoradas, merecem ser atualizadas, porque o nosso código não é de 2002. Ele é um projeto da década de 60 que foi reeditado. Portanto, o nosso Código Civil ele tem 50 anos, basicamente. Ele é da época do milagre econômico, né, do Brasil, quando se crescia em 12% ao ano, se crescia por endividamento externo. Enfim, essa é a minha visão, ou minha outra contribuição para os desafios do condomínio. Atualizar o nosso regramento interno, criar uma visão de engenharia de manutenção predial, primeiro que você faça mensal para reduzir as repercussões das intervenções futuras, porque há um agravamento do problema. Segundo, para já se criar a cultura, além do fundo de reserva, que muitos condomínios arrecadam e nem constituem o fundo de reserva, ou misturam o dinheiro todo num bolso só, ou arrecadam, mas aquilo só está sendo usado para despesa ordinária, criar também um fundo de obras, considerando a vida média das instalações prediais, considerando uma série de pagamento financeiro a longo prazo, que você contribui mensalmente, e seria a reposição da propriedade imobiliária dentro do desgaste. Tem uma máxima do direito que res perit domino, a coisa perece para o dono. Está lá o locatário pagando lá o condomínio, você está alugando e mês a mês sua propriedade está se desvalorizando. A condominial é imobiliária, mas você não vê, são despesas invisíveis. E aí tem que ter uma visão mais técnica para te mostrar, para você entender como aquilo acontece mês a mês. Só dando um exemplo, a contabilidade manda depreciar, por exemplo, equipamentos eletrônicos, 20% ao ano. Então, em 5 anos, eles não têm mais valor contábil. Então, é só um exemplo como é a depreciação. Então, quanto seria a depreciação das instalações prediais? Vamos criar aqui. Vamos criar, porque conforme ela vai depreciando, você vai tendo uma arrecadação própria, para ter uma reserva própria, para restaurar aquelas estruturas prediais. Então, já é uma visão de engenharia para os condomínios. Essa visão não está dentro do meio jurídico apenas. O jurista tradicional ele tem que abrir a visão do direito social para ter uma compreensão mais alargada. O condomínio não é só direito, o direito tem que ser atualizado, ter uma lei própria, um código próprio, talvez só de condomínio, legislação própria, só para condomínio, né? Tem que ter um gestor profissional qualificado para quem vai entender um pouquinho como é o administrador para e passo, né? Mutante, ou seja, com as devidas proporções. O administrador ele tem uma formação generalista, ele entende um pouquinho de psicologia, de processos gerenciais, de sistemas gerenciais, ele entende um pouquinho de legislação e direito, ele entende um pouquinho de economia, ele é um generalista. Por quê? De acordo com a área que ele vai trabalhar, e se for em condomínios, ele tem que ter uma formação generalista, mas na área condominial, ele vai saber a relevância do engenheiro condominial, ele vai saber a relevância de um seguro, por que ele contrata, por que ele faz,
ele vai saber a relevância da tecnologia, dos impactos da tecnologia no condomínio, das relações de vizinhança, de problemas que existem com alguns condôminos ali dentro. Agora eu recebi contato da síndica, a moradora não sai de casa, o morador novo lá tem paranoia, talvez por drogadição, corta lá, acho que o fio do circuito do CFTV, está perseguindo uma vizinha lá, ela não sabe para onde vai, se vai para a delegacia de Boné, enfim. Aí é uma outra proposta que eu tenho de futuro, se eu conseguir acabar essa, eu peço a Deus que eu acabe, que aqui na UF também tem um programa de Direito e Sociologia. Quem parou para estudar o condomínio antissocial? Quem parou para estudar todas essas psicopatias que existem dentro dos condomínios? É o síndico que vai resolver, o morador que vai resolver, qual o papel do nosso Estado brasileiro, qual o papel dos nossos municípios, qual o papel das outras áreas. Então, a sociologia ela pode olhar por esse lado, ou até excluir o antissocial, ele vai ser excluído para onde? A gente só está num lugar, não tem no outro lugar, não. Claro, você tem que restringir o direito de uso, mas a gente pode também criar instâncias sociais, ou aqui em Niterói tinha um projeto de câmaras de mediação dos condomínios, para resolver tanto conflito, gente. E um ano de 2020, como eu abri aqui, um ano que é um adoecimento das organizações, um ano que é um desafio para os gestores. Hoje eu ligo, às vezes, para um setor aqui para falar com uma pessoa, como foi hoje, a minha gerente de locação chorando. E eu não pude fazer nada, porque faleceu a mãe de uma funcionária com Covid. Aí liguei para outra, olha, eu vou apresentar uma gerente comercial, ela pode então ir no centro, já que aqui em Caraí a gerente está com problema, olha, eu estou com fibromialgia, não estou nem conseguindo andar. Aí o fulano está de férias, já está quebrando um galho aqui trabalhando, está aqui nos limites das forças. Então você vai falando com as pessoas, está todo mundo cansado, todo mundo doente, ou extremo, a pessoa está desempregada, está em depressão, não tem o que fazer. É uma sociedade de muitos extremos e desafios, né? Eu acho que a qualificação, ela dá o norte e a gente tem que ter estruturas para poder nos suportarmos, né? Para podermos conseguir cumprir o nosso mistério. Eu acho que eu falei demais, devolvo a palavra para vocês. Não, que isso, Egito. Ô, Vânia, sabe o que eu queria acrescentar nessa fala do Egito? O seguinte, a primeira vez que eu fui viajar, quando eu saí do eixo São Paulo-Santos, né? Todo mundo sabe que eu sou nascido e criado em Santos. São Paulo tem uma proximidade muito grande com Santos, né? Uma região belíssima, quem puder vir conhecer aqui, sejam sempre muito bem-vindos. E eu... Você para o dinheiro do Outback, hein? Você vai vir aqui, que eu sei. E aí, ô Vânia, ô Egito, na verdade, o que ocorreu quando eu fui a Natal? Natal foi a primeira cidade, né, que eu fui em junho de 2010, fez 10 anos agora, no meio da pandemia aqui. Eu fui lá recebido pelo Ronaldo, pelo Clóvis, da Servicom, Administração de Condomínios, que me chamaram, o Sérgio vem dar uma palestra, eu dei uma palestra lá para 200 e poucos síndicos no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, né, na IFRN, e quando terminou a palestra, a gente fez uma de manhã e uma de tarde. O Ronaldo, dono da administradora, falou assim, Sérgio, a gente precisa profissionalizar, olha o que ele falou, em cada divisão, a gente precisa profissionalizar os moradores dos condomínios. Não só né, complementando a fala do Egito aqui, não só o síndico, né, que era o grande objetivo que eu já fazia desde 2005, né, o curso, treinamento e tudo mais, mas os moradores dos condomínios também. E aí, o que a gente tinha com relação aos moradores e tem até hoje? Moradores, por exemplo, que não sabem, na hora de comprar um imóvel, por exemplo, isso eu sempre falo, os moradores indo obviamente, na consultoria de um corretor de imóveis, pega somente as certidões do marido e da mulher, da empresa, se o marido e a mulher ali está vendendo aquele determinado imóvel, né, que o Egito falou ali do condomínio de R$ 1.400, que o imóvel está barato. Não, vê se o cara tem empresa, tira as certidões das empresas. Está tudo bem. Então está tudo bem com a certidão do marido e da mulher, está tudo bem com a certidão das empresas do marido e da mulher que está vendendo imóvel, mas aí vai pegar a certidão do condomínio, vai pegar o CNPJ do condomínio, tira lá o FGTS, tira o INSS, entregou RAIS, não entregou DIRF do condomínio, como é que fica isso? E as pessoas... E aí, uma vez eu comprei um imóvel uma vez e perguntei para o corretor, foi em 2013, falei, corretor, pega o CNPJ do condomínio que eu vou tirar as certidões negativas. O corretor falou assim, como é que é? Né, para que isso? Já está certidões do vendedor aí. Eu falei, não, eu quero do condomínio também. Então, quer dizer, o próprio morador, que eu pedi também o CNPJ, eles não entendiam o porquê que eu queria o CNPJ do condomínio. Então, na verdade, quem compra um imóvel hoje tem que pedir sim, está virando sócio dessa empresa. Olha só, eu estou entrando de sócio numa empresa já constituída, já construída lá atrás, e que eu preciso das certidões para isso, né? Então, só queria complementar essa fala do Egito, queria mandar um abraço também para a Márcia Montalvão, que está aqui com a gente, né? O Valdenir Antoniassi passou agora no síndico FGV Conase também, né? O pessoal está aí com a gente, obrigado, Karine Miles também,
tá aí, a Araripe, né? O pessoal tá debatendo com a gente aí, bacana. O chat está bombando aí, viu, Vânia? Beleza, eu ia falar exatamente agora. Márcia Montalvão está aqui nos prestigiando também, querida amiga e palestrante também do canal. Beijo grande, Márcia. Então, essa daí foi uma aquisição, viu, o Sérgio, da amizade com o Egito. Né? Você veja bem, né? Essa colaboração, essa cooperação que lá na frente, aqui na live, o Egito mencionou. Você veja, né? A Márcia me trouxe, inclusive, logo acho que na primeira live que ela me agraciou, nos agraciou, inclusive, no canal, né? Ela me fez ver uma gestão diferente, né? Porque essas gestões, inclusive, essa forma de gerir que o Egito comentou, e você também vem mencionando nessa live, a gente, se não menciona, não convive, não participa, você desconhece, né? Como o Egito bem falou. O condomínio não é estudado, o condomínio isso, na academia e tal. Quer dizer, você veja, a gente precisa conhecer, a gente precisa realmente abrir os nossos horizontes, condomínio, o gestor. Aí você falou muito bem, Sérgio, precisa profissionalizar também os moradores, os condôminos. Essa eu vou levar, essa daqui eu vou pegar emprestado sua para as aulas, né? Porque isso mexe com as pessoas. Quando você fala isso, peraí, opa, dá um insight, né? Então, Márcia aí, um beijo grande. Né, acredito que o Egito também esteja aí vaidoso com essa presença, né, Egito? Mas também é gratificante essas novas amizades, como a gente vem falando. Né? Eu queria retomar para vocês dizendo o seguinte, que eu me isento de qualquer responsabilidade e comprometimento, mas já passamos da 1 hora, que o meu compromisso com vocês é 1 hora, né? Até porque eu quero renovar o convite para nova 21, né? 2021, antes que alguém, não, pelo amor de Deus, Joana, você não vai parar? Não, vou parar sim. Tem que respeitar também a parada dos amigos, é o que a gente quer, né? Que todos descansem ou estudem, ou, de toda forma, né? Vamos dar uma paradinha assim, para a gente voltar com mais gás aí em 2021. E eu já quero aqui fazer um convite para vocês em 2021, mas eu fico à vontade aí, se vocês quiserem continuar, não há problema nenhum, eu estou aprendendo muito, né? Vânia, me deleitando, nem percebi o tempo passar, entendeu? Na verdade, eu acho que a profissionalização dos moradores, os próprios síndicos têm que informar para eles as coisas, né? Quanto mais claros os moradores forem com relação às atividades e conhecer ainda mais o seu condomínio, vai melhorar a gestão do que o Egito falou. A profissionalização de uma gestão do síndico também depende dos moradores entenderem o que é um condomínio. Porque senão fica discutindo nada. Essa é uma discussão que começa do nada e acaba em lugar nenhum, né? Então, tudo isso que a gente está falando aqui, que sirva assim de reflexão para você, síndico, quanto mais instruir, o povo tem que ser instruído. Um povo democrático, um povo que vai para frente, tem que ser um povo instruído. E o síndico depende do síndico a instrução daquele público que o elegeu, né? Eles foram eleitos. Então, só terminar essa fala aí, que você me lembrou de falar isso com a sua fala, Vânia. E, ó, Vânia, você é muito simpática, eu estou muito feliz de estar aqui, eu fui muito bem recebido por você, né? A gente tem conversado bastante, não nos conhecemos ainda pessoalmente, mas com certeza quando eu for ao Rio a gente vai aí tomar um café sim, porque adorei, com certeza eu vou voltar, com certeza, viu? Francisco, o Egito já é de casa que eu sei. O Egito já faz parte, a gente já está junto e misturado, é muito engraçada a nossa história, começamos ex-adversos, né? E você veja como é, né, a advocacia, como é o companheirismo, como é você verificar e ver, né, o outro como um ser humano igual a você. Isso que é importante, ouvir, né? Ouvir, saber, né, como você bem citou, Craveiro, que está na moda agora, a empatia, né? Todo mundo agora fala de empatia, jornalista fala de empatia, matemático fala de empatia, mas é isso aí mesmo, resumindo aí para a gente. Mas, então, eu acho que eu vou terminar aqui, para que fique o convite e vocês possam aceitar, né? Porque vocês devem também ter outras afazeres a continuar, não tenho dúvida disso. E fico muito mais feliz, sabe, o Egito, que o Sérgio aqui comentou, que ele já tinha parado. E quando eu fiz o convite, ele abriu a agenda dele. Então, olha, mais felicidade do que essa está com vocês dois aqui. Ele abriu a agenda que já estava, né, encostada.
né, para ainda, eu falei com ele, era falta de oportunidade de convidá-lo, não é porque é final de ano, muito pelo contrário, eu já tenho acompanhando o trabalho dele há bastante tempo, mas e aí a vida corre, é o trabalho, e são outras lives, penso colegas também que me honram e pedem live, e aí eu já digo para vocês, a casa é de vocês, né, quando vocês quiserem comentar algum assunto, Vânia, vamos acertar a agenda, estou dentro, né? Então, e aí não viabiliza, às vezes, a gente fazer o convite num momento anterior. Mas fiz, o Craveiro aí me aceitou de braços abertos e estou muito mais feliz, não só vendo vocês, mas mais feliz ainda de você ter aberto a sua agenda que já estava fechada. Não fique com ciúmes, viu, o Egito, porque o Egito e o Arechavala, eles têm um ciúmes, entendeu? Então a gente tem que ficar assim um pouquinho, pegar leve, porque tudo é amigo, sabe? Tudo é amigo. Então, gente, olha só, mais uma vez, muito obrigada, muito honrada com a presença de vocês, convite feito, convite aceito, e o ano que vem vocês vão receber de novo, né, formalmente aí o meu pedido, e fico aberto, o canal fica aberto para vocês, independente de eu fazer o convite. Vânia, quero falar sobre isso com mais alguém, posso chamar? Pode sim. A gente está trazendo aí, vocês estão me ajudando a levar informação de qualidade e quantas pessoas estão sendo beneficiadas, além de nós, né, de estarmos eu também aprendendo e também aqui confabulando com vocês. Então, deixa eu mandar um abraço aqui, Vânia. Estou vendo aqui no meu canal, né? Márcia Montalvão já foi falada, nossa amiga, Fátima Araripe, Joanildo Malta está sempre conosco, Ana Paula Cleven também, nossa colega aqui do Aprimora, aqui de Niterói, está sempre nos cursos, advogada. Eu vi outras pessoas também entraram aqui na live, deixaram seus nomes, né? Então, um abraço para todos aqui. Alguns eu não conheço, mas sintam-se desde já abraçados. Estou dando um abraço para o amigo Giovano Passetti. Ele fez um convite para ir para a Vitória, já estou me convidando aqui, Giovano. Vamos ver se em janeiro a coisa não tiver nenhum grande problema, eu vou aparecer com a patroa para comer a famosa moqueca capixaba, né? A gente está indo aí. De dezembro já está prometido para São Paulo, na casa da minha cunhada. Eu vou conhecer Santos, que eu não conheço, já combinei com o Craveiro, e tem um programa que a gente quer inaugurar ano que vem, que é o Aprimorando Condomínios, ou Aprimora Condomínios, a gente vai definir o nome, e aí uma parte do programa vai ser para os convidados, né, para os alunos, para o pessoal que está estudando condomínio, para outros colegas que trabalham aí no Brasil afora. A gente vai sortear umas bolsas também, uns cursos, enfim. O propósito é esse, é ser um local agradável para troca, para conhecimento. Bom, Vânia, agradeço o convite, estamos sempre com as portas abertas. Já tem o evento lá da nossa comissão, lá, o pessoal de Brasília, eu te marquei lá no Facebook, então vamos trabalhar em cima disso aí, pela integração dos estados aí, em prol dos condomínios. Um abraço a todos, até a próxima, contem comigo. E, Vânia, queria também finalizar aqui também mandando um abraço para todo mundo, um abraço para todo o povo carioca, né? Agradecer aí o seu convite, com certeza eu aceitei na hora, porque foi uma grande honra ter participado aqui com você, com o Egito, né, com o teu público também, né? Quero dizer que para 2021 tem muitos planos, inclusive já estou até fazendo planos também para 2022, né, para a área condominial também. Tem que antecipar um pouco aí, porque realmente vai ser um negócio muito inovador que a gente está fazendo. Eu queria terminar com uma frase das pessoas deixarem um pouco a tristeza de lado, né? Todo mundo que a gente conhece perdeu alguém por conta do Covid, ou até mesmo perdeu alguém esse ano que não era por conta do Covid, como já aconteceu comigo, pessoas queridas, né? Eu quero ressaltar aqui duas pessoas do mercado condominial que infelizmente vieram ser vítima do Covid, que é o Dr. Silvio Capanema, aí do Rio de Janeiro, e o Michel Rodrigues novo, 37 anos, 38 anos, veio a falecer agora. Queria saudar ele, saudar a família dele, porque realmente ele tinha um grande papel na área de empreendedorismo condominial em Vitória, em Vila Velha, ali no Espírito Santo, né? Amigo do Anderson Macarenco, lá do Instituto de Síndicos também. E eu quero agradecer realmente e falar para as pessoas que, para deixar a tristeza de lado e aprender com as oportunidades, com o aprendizado que foi feito esse ano. Esse ano, acho que a gente aprendeu coisas que talvez aprenderíamos em 10 anos, 5, 10 anos, né? Principalmente lidar com as pessoas. Então, eu queria deixar esse recado
da gente estar bem, saúde para todo mundo, desejar força para a gente começar um 2021 aí forte e unido, cada vez mais, Vânia. Obrigado mais uma vez, Vânia. Egito, mais uma vez, grande honra, grande satisfação estar aqui contigo. E é isso. Vamos para o Natal e para o Ano Novo agora. Isso mesmo. Vamos nos cuidar da nossa família, para que o ano que vem a gente, como o Egito mesmo falou, que já está com Santos, Vitória, né, para que a gente possa realmente, você vir ao Rio, nós irmos a São Paulo, e essa confraternização, que também é muito importante, né, tete a tete, vamos dizer assim, a gente ter aquele abraço, aquele aperto de mão, que hoje nós estamos privados, né? Quero só fazer, então, uma ressalvinha aqui, também um forte abraço ao Jonildo, que tem sempre nos acompanhado, não o conheço pessoalmente, mas ele tem sempre me acompanhado, muito obrigada, e a Fátima Larico também, que é uma fofa, uma linda, e também já fez live para mim, e já me prometeu próximo, então 2021, estou aguardando também a Fátima. Nobres amigos, muito satisfeita, muito obrigada, muitos conhecimentos nos foi dado, né? Desfrutar de vocês foi realmente uma honra, mais uma vez, não só do conhecimento, como a pessoa de vocês. E é isso que a gente tem que tirar, esses poucos momentos é que nos traz a felicidade. Estamos aqui, estamos vivos, que é o importante, podemos aí estarmos confraternizando de alguma forma, né? Através de uma live, através dos conhecimentos, e isso já é uma dádiva. Né? Mais uma vez, muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde a você, Sérgio Craveiro. Boa tarde a você, Francisco Egito. 2 grandes amigos. Obrigada mais uma vez. Fiquem com Deus. Né? Saúde, saúde à família, a todos. Tá? Mais para frente, Feliz Natal e Ano Novo, mas ainda falo com vocês.